resolução aí dos exercícios de fixação sobre lei de Coulomb. Os que tiverem dúvidas, mesmo que tiverem acertado, fiquem à vontade em fazer perguntas durante as soluções. Quem também a dúvida é sobre a matemática, fale, por favor, porque essas dúvidas vão se acumulando e elas só tendem a piorar, tá? Então, vou começar. O primeiro exercício, só uma pessoa não acertou, tá? Eu tenho aqui 23 entregas, só uma não acertou. Uma boa notícia. A ideia aqui é simplesmente aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força eletrostática, a força entre duas cargas elétricas paradas, ela é igual à constante eletrostática vezes o produto das cargas elétricas dividido pelo quadrado da distância entre essas duas cargas. Então, estava aí a equação da lei de Coulomb. Eu acredito que quem errou mais por problemas com a matemática do que com relação ao conceito, já que o conceito não tem muita coisa aí para explorar, né? Então, o primeiro exercício diz que duas cargas pontiformes, estáticas, ou seja, que a gente pode usar a lei de Coulomb para calcular a força entre elas. Uma delas, carga de 3 vezes 10 a menos 5 Coulomb. A outra, tanto faz aí quem é a carga 1 a carga 2, né? A segunda, 5 vezes 10 a menos 6 Coulomb. E a distância entre elas de 15 milímetros. Tá? Cuidado aqui é, em primeiro lugar, saber que essas equações, elas geralmente a gente trabalha com elas dentro do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, metro, quilograma, segundo, né? E aí o Coulomb. Então, faltou aqui o Coulomb, né? Das cargas elétricas já está. Faltou aqui converter a distância entre as cargas 1 e 2 de milímetro para metro. Então, 15 milímetros. 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros. Então, era só acrescentar aí esse 10 a menos 3. Tá? Substituindo os valores constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Primeira carga, 3 vezes 10 a menos 5. Segunda carga, 5 vezes 10 a menos 6. E por último, aqui o 15 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Eu vou fazer isso com bastante calma para quem tiver dúvida na matemática poder aí se esclarecer. Então aqui 9, 3 e 5, eu estou só separando o que tem, o que é a potência de 10 do que não é. Né? Num produto a gente pode alterar a ordem à vontade sem nenhum problema. E aqui 15 ao quadrado vezes 10 a menos 3 é 15 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Até aqui alguma dúvida? Então, olha só. Como é Ô, um produto? professor, Sim, é, aquele 9 vezes 10 a nona ali, ele veio da onde aquele valor? é a constante eletrostática, né? É o valor da constante eletrostática que a gente tem aí em todas as... tanto nos slides quanto nos próprios exercícios eles dão. É a constante universal da eletrostática, tá? Da lei de Eu Coulomb, tá? não lembro das contas, Mas aí eu não é... esqueci a fórmula. Aí você tem que dar uma olhada lá nos slides, né?
Tá? Tem todos, mas se você olhar a questão número 2, ela já tinha, ela tem no próprio enunciado da questão 2, ela tem esse valor, né, da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. Tá? Então aqui, força de Coulomb entre as duas cargas, 9 vezes 3 vezes 5, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, né? E aqui eu posso colocar, como todas as potências têm base 10, eu posso manter a base e somar os expoentes. Então, 9 menos 5 menos 6. E aí o menos 6 que está aqui embaixo, né, ele passa para o numerador, mudando o sinal. Então, fica aí força de Coulomb. 3 vezes 5, 15. Posso simplificar com 15 aqui de baixo. 9, 15 eu posso simplificar por 3, então sobrou 3 quintos, né? Então ficou aí 3 quintos vezes 10 elevado a menos 6 com mais 6 simplifica, 9 menos 5, 4. E 3 quintos é igual a 0,6. Então a força de Coulomb, nesse caso, é igual a 0,6 vezes 10 à quarta newtons, ou ainda 6 vezes 10 ao cubo newtons, ou ainda, que era a resposta que aparecia lá no, na letra C, 6 kilonewtons, né? 6.000 newtons, tá? Então era a resposta correta. Só uma pessoa não acertou, foi para 7,5 kilonewtons, tá? Ótimo, então quase todo mundo acertou aí a primeira questão. Questão número 2, semelhante também, né? Só que agora as cargas tinham valores diferentes, tá? Mas essencialmente a mesma pergunta, né? Dadas duas cargas elétricas a uma certa distância entre elas, calcule a força, módulo da força entre elas. Então aqui nós tínhamos agora Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Distância já foi dada em metros, então não precisava fazer a conversão. 3 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Lembrando que constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Era só substituir isso aqui na equação da lei de Coulomb, que diz que a força de atração é igual a constante eletrostática, Q1, Q2, distância entre as duas cargas ao quadrado. Tá? Então a força de Coulomb é igual a 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, 4 vezes 10 elevado a menos 16, Q2, 6 vezes 10 elevado a menos 16, e distância, 9 vezes 10 elevado a nona ao quadrado. Então, separando aí o que tem potência do que não tem, 9 vezes 4 vezes 6, dividido por 9 ao quadrado. E do outro lado, tudo que tem potência de 10, 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 16, e aqui no denominador, 10 elevado a 18.
Aliás, eu cometi uma gafe aqui. Né? A É menos distância? 9. A distância é menos 9, então aqui fica menos 18. É isso, né? A distância é 3 vezes 10 vezes Ok, é 3 e não 9. não, 9, isso. Eu acabei fazendo já direto. Aqui. Quando sair da potência que vai ficar 9. Então aqui 3 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado, 9, e 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 18. Tá? Aqui a gente já pode simplificar 9 com 9. Obrigado aí pela observação. 6 vezes 4, 24. E nas potências de 10 vai ficar 10 elevado a 9, menos 16 e mais 18. Tá? Porque esse menos aqui, quando passa para o numerador, troca de sinal. Então, nós temos aqui 24 vezes 10 elevado a menos 32, com mais 27, 5 negativos, né? 24 vezes 10 elevado a menos 5. E aí, ó, eu acho que um número um pouquinho maior de pessoas errou pelo seguinte. Ó, se eu vou diminuir aqui, se eu vou dividir aqui, eu preciso aumentar aqui. Por quê? Essas regras acabam causando mais confusão do que qualquer coisa, né? Se eu olho nos enunciados lá e eu vejo que eu só tenho 10 elevado a 24 e não 10 elevado e não tem 24 e sim 2,4, eu preciso adequar a minha resposta, tá? Então, no lugar onde está o 24, o que eu vou fazer? Para aparecer o 2,4, eu posso dividir isso aqui por 10. Mas para não afetar o valor, eu preciso multiplicar por 10. Né? Se eu multiplicar e dividir por 10 o mesmo número, não fiz absolutamente nada, nenhuma alteração no valor dele. E aí o que vai acontecer? 2,4. E aqui, 10, né? 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 4 newtons. Que aí era uma das respostas possíveis. Teve algumas pessoas que colocaram 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Provavelmente o erro foi por conta dessa passagem aqui. E algumas pessoas colocaram 36, fizeram então 9 vezes 4, 36. Ok, já entendi. Ó, pessoal que chegou lá. Fiz isso. É, 16/10 mil por 10. a confusão é a seguinte, ó. 3 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, tá? É a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 9, né? É um número vezes ele mesmo. 3 vezes 10 elevado a menos 9. E aí, isso é igual, então, a 3 vezes 3, vezes 10 elevado a menos 9, vezes 10 elevado a menos 9. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 18. A confusão que quem marcou 36 fez foi a seguinte. Ao elevar ao quadrado, né, que eu estou vendo aqui que vocês fizeram, vocês pensaram o seguinte, bom, como 10 elevado a menos 9 eu dobro, vocês também dobraram e fizeram 6 vezes 10 elevado a menos 18. Tá? Isso está errado. Isso não é verdade. E aí que deu 36. Tá? Então, cuidado com isso. Pensem sempre que elevado ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Teve dúvida? Faz desse jeito, é um pouquinho mais longo, mas pelo menos esclarece a dúvida se era, no caso, 6 ou 9, tá?
Importante ver aí que algumas pessoas ainda têm dúvida nisso, então é bom esclarecer essas dúvidas, porque elas só tendem a acumular e virar bola de neve, né? Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma? Nada. Terceira questão tem uma inversão do que é pedido, né? Aqui é dada a força, a distância e é solicitado a carga elétrica, né? O enunciado diz o seguinte: duas cargas elétricas idênticas, então aqui o Q1 igual a Q2 igual a um Q genérico, separadas por uma distância de 4 metros, uma distância grande para efeitos de carga elétrica, elas causam aí uma força, né? Aplicam uma força uma sobre a outra de 400 newtons, uma força também considerável para efeito de carga eletrostática. E a pergunta é qual o valor dessas cargas? Tá? Então aqui vamos olhar de novo para a lei de Coulomb. Força de Coulomb igual a constante eletrostática, carga 1, carga 2, quadrado da distância entre as cargas. Agora, nós temos o valor da força, o valor da constante eletrostática, a distância, e não temos os valores das cargas, apenas a informação de que elas têm mesma intensidade, são cargas iguais. Então, substituindo os dados na equação, força, 400. Constante eletrostática, a gente sabe que é 9 vezes 10 a nona. As cargas, a única coisa que a gente sabe é que elas são iguais, então carga vezes carga, carga ao quadrado. E a distância ao quadrado, 4 ao quadrado já está em metros. Tá? Então só ficou desse lado da igualdade a incógnita. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 ao quadrado para o outro lado multiplicando, o 9 vezes 10 a nona passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó, que é o quadrado igual a 400 vezes 4 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a nona. Tá? Ok, pessoal, tudo bem? Isso significa, então, que a carga é igual a raiz quadrada desse monstrinho aqui, né? 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, dividido por 9 vezes 10 a nona. Aí vocês poderiam fazer isso direto na calculadora, ou quem quiser fazer direto na calculadora, a forma de inserir tudo isso na calculadora seria assim: raiz, abriu parênteses, 4 vezes 10 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, e aí precisa colocar dois parênteses, tá? Dividido por 9 vezes 10 a nona. Fecha e fecha. Quem quisesse fazer passo a passo à mão, o resultado não muda, né? É só uma questão aí de ter mais ou menos prática, né? Aqui nós vamos ter 4 vezes 4 ao quadrado, isso dá um 4 ao cubo, né? Ou ainda 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64. Então, 64 dividido por 9. E aqui o 10 ao quadrado, com 10 elevado a menos 9, raiz disso. Então, fica 64 nonos, vezes 10 elevado a menos 7. E aí eu tenho que extrair a raiz de qualquer jeito, usando a calculadora, já que fica bem complicado fazer isso à mão, né? Quem quiser fazer à mão, tem aí uma bela diversão.
Professor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão aí. Sim. Então, eu errei, tipo, na realidade eu acertei, só que eu não acertei, tipo assim, eu acertei pela calculadora. Mas no cálculo, assim, à mão, tipo assim, eu tentei fazer, tipo assim, eu tive dificuldade nesse 400, porque, tipo assim, todos os exercícios que o senhor tinha passado, não tinha a força elétrica, e nesse teve, aí eu fiquei meio perdido na hora da montagem da conta. Sim, como eu disse no início, eu inverti a pergunta, né? Foi dada a força e pedida a carga. Então você olha aqui na equação, se agora você tem o valor da força e não tem o da carga, você pode calcular a carga, é só inverter, né? A incógnita não está mais aqui, está aqui. Eu poderia também ter perguntado a distância, ter fornecido a força, a carga e perguntado a distância. Ô, professor, eu tenho outra pergunta. Caso as cargas fossem diferentes, como que a gente faria para calcular? Nesse caso, eu teria que fornecer pelo menos uma das duas, né? Como é uma equação só, eu só posso ter uma incógnita. Se eu tiver duas incógnitas, não é solucionável. Entendi, professor. Obrigado. Tá? Para chegar no resultado, eu estou olhando aqui agora o resultado os resultados possíveis, né? Eu teria que chegar aqui e observar o seguinte. Raiz de 64 dividido por 9, tá? Eu teria que fazer a conta separado, tá? 64 sobre 9 vezes raiz de 10 elevado a menos 7. Deixa eu só rever uma coisa aqui. Tá, aqui ficou 4 ao quadrado, ok. Aqui ficou 400, 4 ao quadrado, beleza. A distância 4 ao quadrado, metros. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Tá, então, olha, para quem se perdeu, tá aqui a equação da lei de Coulomb. Aí eu vou olhar para ela e dizer, putz, o que que eu tenho? Foi dada a força, 400 newtons, então substituir aqui. A constante eletrostática, a gente tem o valor dela, 9 vezes 10 a nona. Sobre as duas cargas, a única coisa que foi dita é que elas são iguais. Então, eu só tirei o Q1, Q2 e coloquei Q ao quadrado. Tá? E a distância foi dada como sendo 4 metros, então no lugar da distância ao quadrado veio aqui o 4 ao quadrado. Ora, se a única incógnita que eu tenho agora é o Q ao quadrado, eu vou resolver, tá? O que eu cometi de gafe aqui? Eu passei o 4 para lá, ok. O 9 desceu e o 10 a menos e o 10 a nona veio aqui para baixo, ok. Tá? Depois eu simplesmente coloquei o quadrado. E aí, ó, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então, vezes 4 ao quadrado, dividido por 9, e aqui ficou 10 elevado a menos 9. Tá? Poderia ter resolvido assim na calculadora, mas aí vocês não chegariam no resultado que está lá no enunciado, né? Que está lá nas possibilidades. Ups. Tá. Então, aqui, para chegar no resultado como está lá, no 8 terços, vocês precisam levar em conta o seguinte, agora, raiz de 64 dividido por 9 é a mesma coisa que 8, isso aqui dá 8, isso é igual a raiz de 64 dividido por raiz de 9, que é igual a 8 dividido por 3, tá? Isso que vocês precisavam ter em mente. E o raiz de 10 elevado a menos 7, deixa eu trocar a cor. Raiz de 10 elevado a menos 7 é igual a 10 elevado a menos 3,5.
Porque raiz quadrada significa elevar a 1/2, né? Então, ó, raiz de 10 elevado a menos 7 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 7 elevado a 1/2, ou 0,5, o que dá 10 elevado a menos 3,5. Por isso que a resposta que é correta lá no rol de respostas é carga igual a 8/3 vezes 10 elevado a menos 3,5 coulombs, tá? Quem fez direto pela calculadora não chegava nisso. Eu estou vendo aqui que 13 pessoas acertaram, algumas trocaram o 8/3 com 3/8, e algumas erraram na hora de fazer esse cálculo aqui do expoente. O que eu vou fazer? Para esclarecer essas dúvidas, ó, eu vou voltar, não aqui, vou voltar aqui. Espera aí, só um minuto. Quem errou, errou porque bagunçou as passagens a partir daqui. Tá? Então, olha só. De novo, o que eu tenho? Eu tenho esses valores e não tenho esse daqui. Então, eu quero isolar esse Q ao quadrado de um lado só da igualdade, já que ele é minha única incógnita. Tá? Então, como é que a gente faria isso? Reequilibrando a balança, lembrando lá da história da nossa balança de braços iguais. Ó. Eu tenho aqui 400, vermelho é uma cor ruim para fazer isso, vamos voltar para o preto. Ó. Eu tenho aqui 400, do outro lado da igualdade 9, vezes 10 elevado a nona, dividido por 4 ao quadrado, vezes Q ao quadrado. Tá? Não tem nada a ver com física isso aqui, tem a ver só com matemática agora. Eu quero isolar esse cara aqui, porque é minha incógnita, de um lado da igualdade. O que eu vou fazer? Eu quero remover esse 4 ao quadrado daqui. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar desse lado por 4 ao quadrado, e aí eu preciso fazer a mesma operação do outro lado. Tá? Se eu multipliquei desse lado por 4 ao quadrado, desse lado por 4 ao quadrado, eu não alterei a igualdade. Tá? Então, a maneira que eu encontrei de isolar aí Depois, eu tenho esse 9 vezes 10 a nona, que eu quero também que ele saia desse lado da igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou dividir desse lado por 9 vezes 10 a nona, e aí, para não alterar a igualdade, eu vou também dividir do outro lado, por 9 vezes 10 elevado a nona. Então, fazendo as operações, olha só, 4 ao quadrado simplifica com 4 ao quadrado. 9 vezes 10 a nona simplifica com 9 vezes 10 a nona. O que eu tenho agora? Eu tenho que 4 ao quadrado vezes 400 dividido por 9 vezes 10 elevado a nona é igual a Q ao quadrado. Tá? Como é uma igualdade, eu posso colocar o Q ao quadrado do outro lado, tudo bem. O que eu fiz na sequência? 4 ao quadrado vezes 400 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 100. 9 vezes 10 a nona. Eu vou separar o que tem e o que não tem a potência de 10. Então, 4 ao quadrado vezes 4 dividido por 9. E do outro lado, 10 ao quadrado menos 9. Né? Esse 9 está no denominador, passando para o numerador, ele tem que mudar o sinal. Então, Q ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 4, 64. Então, 64 nonos
vezes 10 elevado a menos 7. Agora, para eliminar a raiz quadrada daqui, o quadrado daqui, eu preciso extrair a raiz dos dois lados da igualdade. Extrair a raiz. Tá? E aí, nós temos então que Q vai ser igual a raiz de 64 nonos vezes raiz de 10 elevado a menos 7. E isso vai ser igual a 8 terços vezes 10 elevado a menos 3,5 coulombs, tá? É mais longo? É mais longo, mas pelo menos vocês não erram. Tá? Até que vocês tenham prática de fazer do outro jeito, eu aconselho quem errou, né, porque trocou aqui, apareceu 3/8, que faça assim, passo a passo, para reduzir aí as chances de insucesso na solução do exercício, ok? Vamos então para o quarto exercício. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? O quarto exercício. Carga elétrica de 2,7 microcoulombs. A outra carga, chamada aqui de Q', de 5,4 microcoulombs. Distância entre as duas de 3 milímetros. E constante eletrostática de 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado por centímetro por coulomb ao quadrado, ok? Pergunta era qual a intensidade da força eletrostática entre as cargas. Também aí, essencialmente a mesma pergunta que foi feita anteriormente, né? Nas questões 1 e 2. É simplesmente aplicar aí a equação da força de Coulomb para chegar no resultado. Então, força de Coulomb, constante eletrostática, carga, aqui não é Q1 e Q2, Q e Q', mas enfim, poderia ser QA e QB, QX, QY, tanto faz, distância entre elas ao quadrado. Então, força de Coulomb, 9 vezes 10 a nona é a constante. A primeira carga, 2,7, aqui vem o detalhe, 2,7 microcoulombs é 2,7 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. 5,4 microcoulombs é 5,4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá? Tá lá naquela tabela que a gente discutiu, que eu mostrei para vocês, dos múltiplos lá na aula de grandezas físicas. Então, 2,7 vezes 10 a menos 6, 5,4 vezes 10 a menos 6, e aqui, 3 milímetros. 3 vezes 10 a menos 3 metros, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então, aqui embaixo, 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros ao quadrado. Rodando a manivela. Então, a força de Coulomb, se vou separar agora o que tem a potência de 10 do que não tem, 9, 2,7, 5,4 e 3 ao quadrado, 9. Do outro lado, quem fica? 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6 e 10 elevado a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 6. Tá? Então, eu posso simplificar um desses com o de baixo. Posso simplificar o 9 com 9.
Então, a força de Coulomb é igual a 2,7 vezes 5,4 vezes 10 elevado ao cubo, né? 9 menos 6, tá? 2,7 vezes 5,4 é igual a aproximadamente 14,6. 14,58. Então, 14,6 vezes 10 elevado à terceira newtons, ou força de Coulomb, 14,6 quilonewtons, né? 10 elevado ao cubo newtons, que era a resposta A. A maioria acertou, 13, mas isso é aproximadamente pouco mais da metade, né, do total de respostas. Muita gente errou. Teve gente que arredondou para 15, mas esqueceu do 1000, né? Uma falta de atenção. 15 newtons, né, seria uma força muito menor. 1,47 vezes 10 elevado à terceira seria um erro aqui de cálculo nas potências de 10. E 3 vezes 10 elevado à quarta, acho que aí é um erro um pouquinho mais sério nessa questão das potências. Então, de uma maneira geral, o que eu observo é que os erros, né, em grande maioria, eles ocorreram devido a problemas aí nas equações, na matemática, muito mais do que na física, que é, enfim, uma parte bem pequena aí disso, tá? Alguém gostaria de fazer perguntas a respeito? Sem perguntas. Professor. O senhor poderia ir passo a passo sem ser simplificando, só para mim conseguir acompanhar, porque eu tenho um pouco de dificuldade na parte de simplificação. Se não for atrapalhar o tempo do senhor. Não, tudo bem, vamos lá. Então vou retomar a partir daqui, né? Então, a ideia seria, antes de mais nada, separar o que tem e o que não tem potência de 10. Então, ficaria aqui o 9, 2,7, 5,4 e 3 ao quadrado, 9. E do outro lado, 10 elevado à nona, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6 também, né? Menos 3 ao quadrado. Então, aqui, fazendo o cálculo, se você colocar isso na calculadora, 9 vezes 2,7 vezes 5,4 dividido por 9, isso vai dar 14,6 aproximadamente. E do outro lado vai ficar 9 menos 6, e esse menos 6 vai para o numerador como mais 6. Tá? Então, fazendo o cálculo, força de Coulomb fica igual a 14,6 aproximadamente, dá 14,58 isso aqui na calculadora, vezes 10 elevado a 9 menos 6 mais 6, também pode ser feito na calculadora, dá igual a 3, tá? Newtons. E isso é a mesma coisa que 14,6 kilonewtons, já que 10 elevado à terceira newtons é o mesmo que
quilonewton, tá? Era essa a dúvida? Sim, sim, professor. Muito obrigado. Ok. Pessoal, eu vou falar com vocês agora sobre um assunto que não é da aula, mas que eu acho bem importante, tá? E vou fazer um pouco de propaganda aí de uma outra atividade que a gente tem no Centro Paula Souza, que eu considero das mais importantes para vocês. Quando vocês terminam a graduação, né, esperando aí que você finalize a graduação, você tem duas opções. Ou ainda, quando você está no meio da graduação, ou você vai buscar um emprego, que é um caminho muito comum e louvável, ou você vai tentar usar os seus conhecimentos para abrir uma empresa, ou seja, você vai buscar o caminho de empreender, né? Dada a dificuldade, é claro que buscar um emprego pode ser uma coisa que soe muito mais fácil, né? Embora encontrar um emprego não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente tem também a possibilidade, que não é de descartar, de juntar todos os conhecimentos que você tem para que você crie um emprego para você, né? Crie uma forma de renda, né? A partir dos seus conhecimentos, que é abrir uma empresa, que seja uma microempresa, uma empresa com sociedade, sei lá, alguma coisa do gênero, tá? O que nós fazemos para apoiar quem busca um emprego? Central de estágios, cursos, parcerias com empresas, né? A gente busca manter os cursos atualizados para que vocês tenham um acesso mais fácil ao mercado de trabalho. E para quem busca empreender, nós temos um programa que é a Trilha do Empreendedorismo. Já ouviram falar disso? Eso de ahí es un programa do Centro Paula Souza, professor? Do Centro Paula Souza, exatamente, tá? A trilha do empreendedorismo, ela é dividida em 3 fases, tá? Então essa trilha, ela tem uma primeira fase que é aberta e geral para todo tipo de empreendedor, que é a nossa Escola de Inovadores, tá? Quem faz a Escola de Inovadores e tem um projeto que... Aqui faltou o C, né? Ele me bagunçou aqui. Tá? Então aqui faltou o C. Tá? Quem faz a Escola de Inovadores, os 50 projetos de maior complexidade que evoluem mais ao longo da escola, eles são convidados a participar de uma segunda fase, que é o Vitrine Inova, e os 10 mais complexos e com maior possibilidade de chances são convidados a seguir para o nosso programa de aceleração, tá? Mas isso não quer dizer que um projeto que saiu daqui e não veio para cá não possa seguir. Só quer dizer que é um projeto um pouco mais simples e que não precisa das ferramentas do Vitrine do Acelera. Eu quero falar com vocês hoje sobre a Escola de Inovadores. Como é que ela funciona, o que ela é. Então vamos falar sobre a Escola de Inovadores. Escola de Inovadores é um programa totalmente gratuito, tá? A ideia, a base da Escola de Inovadores é que, se você tem uma ideia de empreendedorismo, que ela seja trabalhada ao longo de 10 semanas,
tá? E ela se torne num projeto de negócio, ou seja, em alguma coisa que você possa executar. E aí, dependendo da complexidade desse projeto, a gente pode entender que você está pronto para tocá-lo ou que você precisa passar ainda por fases que vão te dar ferramentas de maior complexidade para a execução do negócio. Esse programa ocorre da seguinte maneira: aos sábados pela manhã, vocês têm acesso a uma webinar. Ah, mas eu não posso no sábado pela manhã. Não tem problema, a webinar fica gravada. O único problema, a única coisa é que você não vai interagir ali pelo chat da webinar diretamente com a pessoa que vai fazer a palestra sobre o assunto, tá? E uma plataforma EAD, onde vocês vão ter acesso aí aos materiais, tá? Relativos ao webinar do sábado, e vão ter alguns exercícios simples, muito mais para mostrar que você assistiu ao webinar e entendeu o que foi dito nela, né? Então, a ideia aqui é que ao final vocês tenham o modelo Canvas do negócio pronto. Esse é um programa totalmente gratuito e as inscrições vão ser abertas hoje, tá? O site para as inscrições é o inovacps.sp.gov.br. As inscrições já deveriam estar abertas. O nosso querido analista, acho que ainda não abriu, mas elas vão abrir hoje, com certeza. É porque está cedo ainda. O cara que bota no ar deve colocar isso um pouquinho mais tarde, porque eles vão fazer alguma coisa ligada ao lançamento, tá? Professor, desculpe, o senhor pode escrever o link aí? Já acabei de colocar no chat. Obrigado. Tá? Se tiverem dúvidas na inscrição, entre em contato comigo. Aqui na região, nós oferecemos turmas, né? Tudo funciona online. O que significa escolher a turma da FATEC Pindamonhangaba? Significa que você vai interagir dentro do grupo da FATEC Pinda, né? Aqui na região nós temos alguns grupos. Eu coordeno o grupo da FATEC de Pinda e da FATEC de Taubaté, né? E aí a gente tem também o grupo da FATEC de Cruzeiro e ainda o grupo da FATEC Mogi das Cruzes, que também está na nossa sub-região, tá? Eu imagino que para vocês seja mais fácil, né, interagir dentro da FATEC Pinda, porque vocês vão conviver com os outros colegas também que desejam empreender e vão poder dialogar sobre as dificuldades aqui da região. Tanto faz, aqui Pinda o Taubaté, são muito próximos, são muito parecidos as necessidades, né? É diferente, por exemplo, se você faz inscrição, quero ver como é que é no grupão lá de São Paulo. Você pode fazer, mas aí você vai lidar com uma realidade bastante diferente, que é o empreendedorismo na cidade de São Paulo, tá? Então fica aí o convite para todos vocês se inscreverem. Na hora da inscrição, o que você vai precisar informar? Nome, e-mail e qual é a sua ideia de negócio. Eu quero abrir uma consultoria no setor de projetos, eu quero abrir uma empresa de manutenção. Pode ser uma ideia assim bem ampla, já que o que nós queremos trabalhar é uma ideia, não um projeto maduro, né? E a Escola de Inovadores é feita para transformar essa ideia em um projeto. Então, não é necessário ter um projeto muito maduro, mas ao final vocês vão ter um diploma de um curso de extensão, que também é uma coisa boa para o currículo, né? E vocês vão ter contato aí com vários assuntos, como o que é um projeto, quem é meu cliente, que eu diria que é útil mesmo para quem não vai empreender depois, mas vai ter uma visão melhor da empresa onde trabalha. Então, fica aí o convite para todos vocês fazerem a inscrição.
qualquer dificuldade em fazer inscrição, entre em contato comigo, tá? Podem mandar e-mail, podem mandar uma mensagem aqui pelo grupo também, que eu ajudo vocês no processo de inscrição, tá ok? Tudo bem, gente? Professor, Sim? esse projeto vai ser pelo Teams também? Não, vai ser pelo Moodle, pela plataforma Moodle, porque o volume de pessoas envolvidas é muito maior. Mas é uma plataforma fácil também. A webinar ela é transmitida pelo YouTube, né? Então, lá no sábado de manhã, se você conseguir entrar ao vivo, você vai interagir com o professor via o chat do YouTube. E as dúvidas ao longo da semana e as atividades a gente faz numa plataforma Moodle que ela é um pouquinho diferente, mas também fácil de usar. O problema do Teams é que a gente não consegue trazer para dentro dele mais do que 300 pessoas, e quando a gente abre escolas inovadoras, a gente tem um volume maior de pessoas, e outra que a pessoa precisa ter um e-mail do Centro Paula Souza, né? E a gente não consegue liberar esse e-mail para um volume grande de pessoas, porque é aberto, tá, para qualquer pessoa, a Escola de Inovadores. Então, se vocês têm algum colega que quer empreender, ou que já empreende e está um pouco perdido em como fazer, também pode fazer a inscrição. Não é fechada só para os alunos e egressos da FATEC, é aberto para toda a comunidade. Ao todo, são 45, 46 grupos que a gente abre em todo o estado de São Paulo. O número de pessoas inscritas normalmente fica aí na faixa de 1.200 a 1.500 pessoas, e a gente não consegue fazer isso dentro do Teams, é um volume muito grande. Mas é uma plataforma bem amigável também, e no caso, o coordenador de cada grupo, ele também ajuda o pessoal que tiver dificuldade. A gente tem algumas pessoas, às vezes, um pouco mais velhas, com um pouco mais de dificuldade. A gente já teve aí, eu já tive nos grupos em que eu coordeno até empreendedores que têm loja física há muitos anos e tinham como projeto expandir para a loja virtual, e a gente sempre conseguiu fazer com que o acesso fosse possível. Então, não é uma preocupação. Ok. Mais alguma dúvida?